Boas pessoal, eu vou gravar a revisão que vou fazer à minha Daily MS3. Ela é de 2012, está com 66 mil km e então vai ser uma revisão mais completa. Vai levar então filtro de ar, vai levar a correia, vai levar também roletes. A gramagem dos roletes é a de origem, 13 gramas, se eu não me engano. Exatamente, temos aqui 13 gramas, os roletes de origem. Aqui em relação ao óleo, eu tenho sempre uma embalagem com as marcas dos 100 ml, porque esta moto, na mudança de óleo, leva 1 litro e 100. Portanto, eu já sei que leva uma embalagem destas e uma marca destas que eu coloquei nesta embalagem. E vamos lá a isso então. Vamos então começar aqui por retirar a tampa da transmissão. Vamos desapertar aqui estes parafusos. Vamos também desapertar aqui o filtro de ar. Eu devia ter dado uma lavagenzinha nisto antes. Paciência, dou depois. Vamos fazer uma lavagenzinha aqui à esponja do variador, do filtro do variador. E vamos tirar depois os roletes. Fazer uma limpeza. Vamos lá começar então. Já sais? Já sais. Não está muito suja. Na última revisão também dei-lhe aqui uma limpadelazinha por dentro. Podia estar pior. Tem aqui umas gorduras que vamos limpar. Isso é sempre normal. Resíduos que ficam. A correia tem um lixo. Ela não parece estar no pior estado. Mas como já tem muitos quilómetros, vamos trocá-la. Ao tirarem aqui a tampa da transmissão, cuidado aqui com estes picoetezinhos, que isto é que faz guiar a tampa até ao encaixe correto. Cuidado para não os perderem. Vamos começar por desmontar o variador. Vai ser preciso uma chave para colocar aqui nestes dois orifícios, que irá prender o variador, para depois então desapertar aqui esta porca. Eu vou tentar a minha fé com o compressor e a chave pneumática. E caso não resulte, ainda tenho que ver se tenho aqui a chave. Caso contrário, vamos ter que improvisar com uma chave de correia aqui à volta e a prender no chão. E como não tenho a chave indicada, eu vou usar uma corrente aqui à volta. Não façam isto. Isto não faz muito bem ao vosso variador. Como podem ver, já está tudo quincado. Tem aqui uma pétala que falta, porque uma vez que isto ficou mal apertado, ele saltou fora e partiu uma das pétalas aquizinhas da ventoinha. E é isto. Ela irá fazer a pressão, isto irá segurar. E é esta a solução encontrada. Isto é uma chave 17. E vamos lá então. Já está. Estás a ver? Resultou. Sem grandes danos. A chave para colocar aqui nos orifícios. Ou então experimentem com a pistola pneumática, a ver se sai à primeira. Mas depois, para dar o aperto final, eventualmente terão que fixar isto de alguma maneira. Agora vamos tentar tirar. Cuidado com esta anilhazinha aqui, não perderem. Ele está com bom aspecto, não está gorduroso. A correia naturalmente irá sair com facilidade. Cuidado para não deixarem escapar a parte de trás aqui do variador, porque tem lá os roletes e depois espalha-se tudo no meio do chão. Vamos então tirar. A mola está boa ainda aí da embreagem. Olha, como podemos ver, não está muito fissurada. Estamos aqui a falar de mais de 40 km de correia. Já está aqui com umas fissuras, sim senhora. Não sei se conseguem ver daí.
mas aqui já apresenta umas fissuras na ranhura. Ainda aguentava uns quilómetros, mas não vamos arriscar, temos uma nova, vamos colocar, já são mais de 40 mil quilómetros com esta correia. Como eu disse, atenção aqui depois à direção da correia, irá ficar assim, setas para a frente. Isto é a correia velha. Agarramos aqui com os dois dedos por trás e retiramos o resto do variador. Não está muito sujo, tem uma poeira, não tem muita gordura. Aqui também está bom. Vamos dar uma limpadela nisto tudo, vamos mudar os roletes e já vamos ver como é que estão os roletes. Desde a última revisão passaram 4 mil km. O retentor, estamos a falar de 66 mil km de retentor. Eventualmente este já está a precisar de uma substituição. Está aqui um bocadinho de óleo aqui à volta, nada de especial, não está fissurado. O retentor aqui da transmissão já é novo, entretanto ela já levou umas coisinhas novas. O rolamento da embreagem, o retentor é novo, também da transmissão. Entretanto o resto foi bateria, foi retificador, também não está nos melhores sítios. O retificador, como podem ver, são aqueles fiozinhos amarelos, está um bocadinho escondido e acaba por aquecer muito. O que eu coloquei é de uma Kinko Downtown, acho eu. Comprei em Sintra, 50 €, numa loja de motorizadas. É igualzinho ao da Elim e dura muito mais. Isto é o nosso variador. Está com um bom aspecto. Estes roletes têm 20 mil km. Portanto, há 20 mil km atrás que eu coloquei novos. Este é o aspecto dos roletes, já podemos ver, já estão a ficar com quadradões. Há aqui uns grandes marcas de arrastos. Isto também tem a ver com a sujidade, acaba por prender o rolete e ele não gira como deve ser. Por isso é que é importante sempre a limpeza do variador nas revisões. Quando fizerem a revisão, mudam o óleo, aproveitem, tirem também o variador, deem uma limpeza por dentro aos roletes. E isto são 20 mil km de roletes, sabe, na altura de os trocar, como podemos ver. Roletes velhos para aqui. Trocar aqui as luvinhas. Tenho aqui um limpa-travões. Vejam bem a lixeira que vai para aqui vai. Podem limpar aqui a seguir. Vamos também colocar aqui um bocadinho de massa para o variador poder abrir e fechar à vontade, sem restrições. Vou tirar aqui a embreagem, vou desapertá-la para conseguirmos limpar isto aqui melhor lá atrás. Tenho aqui esta chavinha, não sei se isto vai resultar. Pessoal, entretanto fiquei sem bateria aqui na câmara, já temos bateria. Vamos então continuar. Portanto, já puxei aqui um bocadinho, estava um bocadinho preso, já desapertei, já podemos retirar aqui a embreagem. Aqui uma limpezazinha. Cuidado para não atingirem o retentor, porque este tipo de produtos come as borrachas todas. Isto é só mesmo para usar aqui um bocadinho. Eu vou dar agora aqui com o compressor, tirar o lixo solto. Limpar o melhor possível, também não é preciso sermos aqui maníacos. E parece-me que já está bastante aceitável. Vou dar uma última vez com o compressor, começar a montar, a lubrificar. Nossa embreagem, este rolamento de agulha já é novo, o material também não dura para sempre, claro. Estamos a falar de 66 mil km. Já foi mudado se calhar há uns 15, 20 mil. Há 20 mil km atrás fiz também uma revisão grande. Ela está aqui com muito lixo,
que é que nós vamos fazer? Vou pôr o limpa contacto elétricos aqui. Esta parte aqui já está boa. Olhem como a minha luva não está a tocar ali, para não encher isto de gordura. Ok, isto está sujo, sai daqui. Vou dar uma limpeza a seguir aqui ao filtro do variador. Não é nada especial, é só uma tampinha de plástico, tirar estes dois parafusos e isto sai. Com estas patilhas desencaixamos. Isto é uma tampinha que sai e temos aqui um filtrozinho que é uma esponjinha. Já está completamente suja, se era uma esponjinha nova, também não há de ser por aí. Já vamos limpar isto a seguir. Temos aqui o nosso variador já limpinho, todas as peças. Vamos abrir aqui os roletes e até vou tirar as luvas para fazer isto. Posição dos roletes: há um lado que tem composto, outro que é metal. Do meu conhecimento, o lado do composto será para o lado deste V, portanto aqui para dentro, que é exatamente para o rolete não começar a tocar aqui metal com metal. Aqui tem uma parede maior, aqui a parede é mais pequenina, portanto composto com composto, e será assim, que é para não encavalitar. Colocamos aqui estas pecinhas, lado redondo com lado redondo, não há nada que saber. Vão encaixar aqui nestas ranhuras. Ok. Aqui a campanula da embreagem também já está limpa. Eu vou dar uma lixadela aqui por dentro, porque ela está muito polida, e vou dar também aqui nos calços. Vou pensar então aqui com uma lixa 1000 ali nos calços da embreagem. Vou passar uma lixadinha mais grossa, uma 800. Vou passar aqui até nisto tudo para tirar o pó da lixadela. Está novo. Embreagem. Vamos tirar aqui o vidrado. Não está bom, esta embreagem tem que ser substituída eventualmente mais cedo ou mais tarde. As molas parecem boas, mas os calços já deram tinham a dar, estão no fim da sua vida útil. Na próxima revisão, talvez, quando dermos outra limpadela aqui nisto. Nunca pôr as mãos ali na parte de dentro para não sujarmos com gordura aqui as paredes onde vai andar a correia. Então agora vamos lubrificar os eixos, colocar massa aqui dentro, colocar massa nos eixos, apertar a embreagem, colocar a correia nova e colocar o variador. Vamos aqui, limpamos aqui o eixo. Isto é spray, limpa contactos, isto evapora logo. Isto não é nenhum lubrificante, antes pelo contrário, isto é para tirar todo o lubrificante existente, toda a gordura existente. Deixa completamente seco o metal. A seguir temos que lubrificar. Temos que pôr até ali ao retentor, que isto não deixa passar umidade nem sujeira. Vou lubrificar cá dentro. E agora que tenho uma folga aqui no rolamento da frente, portanto vai ter mesmo que ser substituída eventualmente. Vamos então colocar entrou bem. Vamos colocar o que falta. Irá entrar nas estrias. Está tudo ok. Eu gosto sempre de colocar um fixadorzinho de roscas fraquinho para não ter gostos. Vamos agora apertar isto com a força recomendada, que é de 53 Nm. Dá os 53. Já está. Confirmar. A nossa embreagem está apertada. Vamos colocar a correia nova. Vamos colocar máximo aqui no cilindro.
onde anda o variador, porque senão, quando desaceleram, se isto estiver completamente seco, a moto pode ir abaixo, porque o variador não consegue acompanhar as rotações porque fica encravado. Então é muito importante lubrificar isto. Não pode estar demasiado gorduroso, porque senão sujam a correia e as paredes do variador. Vamos passar aqui com a lixa. Parece-me bem. Vamos colocar juntamente com o cilindro. Não está preciso sujar as mãozinhas hoje. Não queremos massa em excesso. Vou tirar a luva outra vez. Vamos colocar a correia nova. Temos aqui as setas de orientação. Vamos então colocar na orientação correta. Aqui podemos apertar a correia para ela abrir ligeiramente. Já consegui. Saiu. Já está. Está colocado. Vamos lixar a outra metade do variador. Limpamos o pó. Colocamos. Nunca se esqueçam da anilha. Vamos dar aqui uma rotação para vermos como é que isto está. Está a rodar bem, não está muito esticada, não está muito folgada. Vamos apertar com a chave que nós improvisámos há bocadinho. Neste caso agora vai ser para este lado. E vamos então apertar com os 54. Já está. Está bom, está a rodar bem. Vamos pôr a tampa, que já está aqui limpinha, livre de gordura. Tinha ali 2 parafusos novos para colocar. Eu vou aqui analisar qual dos outros é que está piorzinho para poder trocar. Tenho falta de um e outro eu penso que está moído, tenho que confirmar. E os novos parafusos. É mesmo, é ali a caixa como eu. É a rosca que está moída. Vai continuar sem parafuso. Vai ter que ser. Nada a fazer. Há males piores. Desde que aqui em cima estejam bem apertados. É por onde entra eventualmente a água da chuva. Está tudo ok. Temos aqui então o variador já limpinho. A esponja já está velhinha, mas está limpa. É o que interessa. Não esquecer aqui esta tampa. Leva um O-ring. E vamos a parafusar. Isto não é preciso apertar loucamente. Ok. Vamos então tirar o filtro de ar. Trocar aqui o filtro de ar. É só desapertar estes parafusos aqui à volta. Mudança de óleo e filtro de ar é muito fácil fazer em casa. No meu ver, não há necessidade de estarem para aí a pagar balúrdio em oficinas malucas. O filtro de ar foi limpo na última revisão. Ele já tem à volta de 15 mil.
km. Foi limpo sempre que houve troca de óleo, mas eventualmente o compressor não tira tudo. Aquilo é só para fingir que tiramos ali a maior parte, mas ele continua a ficar saturado de impurezas. Portanto é importante trocar à mesma. Não. Isto também não. Ok. Ele sai assim. Vamos inspecionar. Está completamente cagado e ainda bem que comprei um novo para trocar. Está na altura de trocar. É isso. Já lavámos aqui a nossa tampa do filtro de ar. Já está limpinha, está sequinha. Vamos colocar, não há nada que saber, é só largar aqui a braçadeira. Colocamos então o novo filtro de ar. Só há uma maneira de o colocar, é esta que estão a ver. Ele não entra de outra forma. Ele vai-vos dar a sensação que parece que não está encaixado. Isto tem aqui uma borracha vedante para não entrar água. Dar um double check, especialmente os de cima. Aí o nosso filtro está colocado. Vamos então tirar a moto daqui para fazermos a mudança de óleo. Eu não vou filmar a mudança de óleo, ela vai ser feita, só indicar o básico, por onde é que têm que meter o óleo, que quantidade de óleo meter e pronto. Pessoal, então para a mudança de óleo, precisa naturalmente de uma terrina, colocam aqui por baixo e tem aqui este parafuso, que é por onde vão desapertar com uma chave 17, desapertam e deixam sair o óleo todo para aqui, deixam ficar a escorrer e irá cair um parafuso, uma mola e uma redezinha. E essa rede é o filtro do óleo. Ao voltarem a pôr o parafuso, não se esqueçam de colocar por essa ordem que o parafuso, a base da mola maior fica para cima para acoplar a rede. Portanto, parafuso, mola, rede, entra, voltam a apertar depois de todo o óleo ter escorrido e depois de estar bem apertado, tiram isto e colocam por aqui o óleo, exatamente 1 litro e 100. Caso tenham aberto o motor, esteja completamente livre de óleo, a marca recomenda 1.3, portanto na muda de óleo 1.1, caso o motor esteja 100% livre de óleo, será 1.3. O óleo que eu coloquei foi este, custa à volta de 15 euros, óleo 10W40 para motor a 4 tempos. Vamos então mudar o óleo e experimentar a moto. Pessoal, o óleo mudado, confirmem o nível, metam o motor a trabalhar um bocadinho, confirmem o nível do óleo. Podemos ver que está um bocadinho acima de meio, está tudo ok, 1.100. Não caiam no erro de aparafusar para ver se têm o nível do óleo bom, vão ter sempre o óleo bom. O nível vê-se a encostar a vareta apenas e vamos meter a trabalhar. Aqui está impecável, pessoal, como podem ver, eu não estou a mentir, 65.635 quilometragem desta moto, está aqui, está em dia e vamos ver se chega aos 100.000. Pessoal, esta foi a revisão aqui da minha S3, espero que tenham gostado, espero que tenham velocidade algumas pessoas e vemos até uma próxima. Obrigado, abração.